Fala galera, agora a gente vai deixar o nosso código um pouco mais completo. A gente vai aumentar mais coisas ali na nossa lógica do nosso código. Então, vamos colocar aqui a mão na massa, tá? Então, aqui a gente tem a nossa função simples, que só registra aqui uma chamada, ele salva uma chamada. A gente vai deixar isso aqui um pouco mais completo. A gente vai colocar a possibilidade aqui de algumas outras coisas, inclusive de lançar exceções. Por exemplo, eu vou criar aqui uma classe de exceção específica. Eu vou chamar essa classe de validação exception. Validação exception, beleza? Essa classe de validação exception vai estender exception e aqui a gente vai chamar o construtor desse cara. Chamei o construtor aqui e vai deixar uma mensagem, tá? É basicamente esse cara aqui. A única coisa que a gente vai fazer é isso. Eu criei uma validação exception só para ter um tipo validação exception para a gente lançar uma exceção caso aconteça alguma coisa aqui no nosso projeto, e vai acontecer. A ideia é que a gente coloque algumas regras de negócio aqui para lançar essa exceção específica. Então a gente vai começar a lançar uma exceção para a gente capturar essa exceção no nosso teste. Então, essa é a ideia da gente fazer exatamente isso aqui na nossa aplicação, tá? A primeira extensão que a gente pode lançar, por exemplo, é com esse boolean aqui de status matrícula. Esse status da matrícula, que eu até escrevi errado aqui, tá status matrícula, mas é o status da matrícula, tá? A gente pode verificar se o status da matrícula está como true. Significa que está matriculado ou não. Se não tiver matriculado, a gente pode lançar uma exceção, dizendo, olha, esse aluno não está matriculado. Inclusive, para nosso domínio não ficar anêmico, a gente pode até colocar essa regra aqui mesmo. Ó. Public aluno matriculado. Beleza? Então a gente vai colocar aqui essa regra. E aqui nessa regra a gente pode verificar, ó, se status matrícula, se não está verdadeiro o status da matrícula, então a gente dá um throw new validação exception e coloca uma mensagem aqui específica. Eu vou colocar uma mensagem na mão mesmo, depois a gente pode até criar uma mensagem mais customizada e etc. Mas eu vou deixar aqui uma mensagem na mão. Aluno não matriculado. Beleza? Aqui eu deixei a mensagem e a gente tem que adicionar a exceção aqui, beleza? Então a gente consegue verificar se o aluno está matriculado ou não. Então aqui, ó, a gente já pode vir e chamar aqui a chamada.getAluno. Get verifica se ele está matriculado, ou seja, o aluno que for passado aqui, a gente tem que adicionar a exceção nesse método. Automaticamente a gente vai ter que adicionar a exceção no método que a gente está testando aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui que a gente está testando. E agora a gente verifica se o aluno está matriculado ou não. Como o objeto que nós criamos aqui no nosso teste unitário, ele já coloca que o aluno, vamos ver como é que ele está o aluno. O aluno ele nem preenche esse cara, então eu já vou preencher ele como true aqui. Aluno.set matriculado igual a true, porque aí o nosso teste vai continuar passando normalmente, tá? Se a gente testou uma possibilidade de ele estar matriculado, aqui a gente garante que ele está matriculado, o status da matrícula dele está igual a true. Só que a gente pode criar um outro cenário de teste aqui, por exemplo, teste. E esse cenário de teste a gente vai dizer que o aluno não está matriculado, é validar. A gente pode chamar esse teste aqui um erro de validação. Tipo, verifica aluno não matriculado. Verifica aluno não matriculado. Beleza? Então aqui a gente pode fazer um assertion, por exemplo, aqui. Assertions.
que vai... A gente pode vir aqui com assertion throw. Teste. Throws. Que a gente pode mapear a exceção que vai dar. A gente já criou a exceção. Então, essa validation exception aqui, ponto class. E aqui a gente pode criar um método para a gente chamar, de fato, a nossa responder chamada. Vou vir aqui, responder chamada service e vou enviar a chamada. Só que essa chamada aqui não existe dentro desse método, né? Então a gente tem que criar uma chamada. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer aqui, tá? Existe um outro carinha que a gente pode colocar aqui, que é o before it. E é uma configuração, por exemplo, aqui de objetos que eu quero ter que sejam globais, tá? A gente não vai fazer mais esses objetos locais aqui. Eu vou criar aqui o aluno. Vou criar a chamada. E vou criar a outra chamada também, tá? Que também é um tipo chamada. Outra chamada. Beleza? Então eu criei aqui o chamado, o aluno, e eu simplesmente vou passar esses valores aqui que a gente está setando de inicial para cá. A diferença é que ele não vai ter mais o var, ele vai receber esse valor, agora é uma variável global aqui, tá? Então eu vou colocar isso como uma variável global. E agora eu vou manipulando de acordo com cada teste que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um teste que vai verificar essa chamada se o aluno, então eu venho aqui, coloco get aluno, set matrícula igual a falso. Ele não está matriculado. Eu vou colocar aqui que ele está com matrícula igual a falso para ele provocar esse erro mesmo, para ele lançar essa exceção. Eu estou verificando essa exceção. Então eu posso vir aqui, var, capturar a validação que a gente teve, que não tem ponto, dois ponto e vírgula, beleza? Então aqui eu vou capturar e eu ainda posso verificar se a mensagem é a mesma mensagem que eu estou lançando. Então, assert equals, eu posso verificar aqui se a mensagem que está vindo na validação é a mesma mensagem, ou seja, se essa mensagem aqui, a expectativa é que seja essa mensagem aqui, vamos ver. Aluno não matriculado. A expectativa é que seja essa mensagem. E aqui a gente verifica se na validação o getMessage vem com essa mensagem de fato. A gente pode rodar aqui o teste e a gente vai verificar se essa mensagem que está retornando ali de fato. E o teste passou. Se eu mudar aqui o texto da mensagem, por exemplo, o teste tem que falhar, porque ele vai estar passando uma outra mensagem. A gente está verificando que ele está lançando a exceção, mas aqui ó, ele esperava aluno não matriculado, mas aí vem aluno não matriculado. Então tá certinho, ele consegue capturar a exceção aqui e a gente testa um outro cenário, que é um cenário de validação. A gente tem aqui uma validação no nosso sistema e a gente consegue testar esse cenário de validação também. Então, quanto mais implementações eu tiver aqui no meu método, mais cenários de teste, mais possibilidades de teste eu vou ter. Então, é muito importante que você se adapte a isso. Sempre que você for implementar alguma coisa nova ali no seu projeto, pensa em que possibilidade de teste que você vai precisar colocar ali no teu sistema. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo na próxima aula.